o Flamengo tem um elenco superior ao do Fluminense. Mas a coisa tá bem parelha, não tá não, Capita? Desequilibrante que Flamengo tem muitos grandes jogadores. Acho o único. A Arrascaeta não é desequilibrante? Ideal para ele estar voltando na decisão com essa missão difícil de vencer, sim, o favorito Flamengo, né, Elton? Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Aldemir e aqui a gente vive e respira Flamengo. Se você é apaixonado pelo Flamengo, já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. A grande final do Carioca tá chegando e a mídia já está pegando fogo para esse jogão. Bora ver tudo o que tá rolando. Vamos curtir aqui um recorte do Resenha na ESPN, viu que o Pirral, Fábio Luciano, Capita, Lugano tem a comentar. Amanhã no Maraca começa a decisão do Carioca. O Carioca acaba já no final de semana. Primeiro jogo de mando do Fluminense, mas os dois jogos são no estádio do Maracanã, ao contrário do que aconteceu na semifinal entre Flamengo e Vasco. Equilíbrio absoluto, né? Nas quatro últimas vezes em que os dois times decidiram o Carioca, nas últimas 6 edições, é a quinta final entre os dois, cada um com 2 troféus. E claro que o Flamengo tem um elenco superior ao do Fluminense, mas a coisa tá bem parelha, não tá não, Capita? Então, Plea, é isso, a discussão é essa, né? O Flamengo, acho que na opinião de todos, tem um elenco mais qualificado, mas fica essa imagem de que o único time que consegue enfrentar o Flamengo meio que de igual para igual é o Fluminense. O Flamengo do Felipe Luiz só perdeu um jogo no ano passado no Brasileiro pro Fluminense e esse ano no Carioca 0-0 na primeira fase. Eu tenho muitos amigos que torcem pro Fluminense e essa movimentação começou forte também, sabe? De que, poxa, o Fluminense consegue enfrentar o Flamengo, que o Mano consegue entender. Bruno Henrique fora. Então é isso. Talvez eu fora acho dos assim, dois jogos. Com relação de amanhã, ao jogo, com certeza absoluta. É isso. Com relação ao jogo, na minha opinião, o Flamengo é favorito pelo elenco que tem. É um time, mesmo sem o Bruno Henrique, que tem jogadores com mais capacidade. Mesmo o Fluminense tendo uma crescente no Campeonato Carioca, o time é bom, né? O Arias hoje joga em uma outra função. Canóbio, e é legal ver o Canóbio. É legal ver o Arias nessa posição, meu. A Canóbio tá jogando mais no Fluminense do que jogou no Atlético. É, exatamente. O time é bom. O Thiago Silva tá gente vê mais o Fluminense do que viu o Atlético. Tá fazendo também. mais gol. Ele ganhou um jogador muito coletivo por entrega física que tem. Tá fazendo mais gol, tá jogando mais próximo da área o Fluminense, né? Até porque o estilo carioca é diferente ao estilo do Sul, né? Então ele tá mais próximo da área. E o Cano fazendo gol pra caramba. Mais um ano, né? Não, mas aqui ano passado ele fez 7 gols na passado. Esse ano ele já tem 10. O Thiago Silva, né? Que pra mim... A gente sempre fala de pra se mim sempre apegar. Tem muito jogador cascudo no Fluminense. Eu acho que o Thiago Silva talvez seja o exemplo maior. O jogo tá muito mais igual que o que o povo está achando, né? E ainda menos com o Henrique, que é eu acho o único jogador realmente desequilibrante que Flamengo tem. Tem muitos grandes jogadores. Acho o único. A Arrascaeta não é desequilibrante? Não, Ô, louco. O Bruno Henrique é muito mais físico, Luiz técnico, Henrique, o Luiz presença de Araújo, área, faz Luiz gol. Araújo, ele tá... Acho que o Bruno Henrique é o jogador mais desequilibrante que tem hoje, até junto com o Hulk, talvez o brasileiro, né? Sem ele equilibra bastante. Passa um jogo mais equilibrado. E Luiz Araújo, provável ataque do Flamengo. O que você acha desse ataque? Os dois, bem. As caras do Luiz são as melhores, cara. Não, mas é que eu gosto de centroavante, né? Eu não gosto desse negócio de falso 9, jogadores são importantes na banda, jogaria, né? Por nos isso, lados, mas... Eu também não gosto de zagueiro construtor. Mas eu gosto de outro estilo. Cada um defende né? sua Mas chacrinha, lógico né? que é um ataque fortíssimo, né? Que, com muita qualidade, com poder de fogo muito grande. Mas sem o Bruno Henrique, perde um pouco a referência. O Cano pode superar o Fred num quesito histórico do Fluminense. Os dois são os únicos com 4 artilharias de campeonato. O Cano pode chegar à 5ª artilharia de campeonato pelo Fluminense. Seria a 2ª de Carioca, ele foi Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Tá ruim! Quer dizer, um cara que marcou muito a história no clube, né? Também já ultrapassou como o Bruno Henrique, a casa dos 100 gols. A gente não tá Bruno falando só fez de campeonato estadual, né? A gente tá falando de competições importantes. Tudo praticamente. Significativo, claro. Não tô valendo nada. Fui Copa do Brasil 2 vezes, Libertadores, Brasileiro, Paulista 2 vezes. Você deu uma morosada agora, hein? Porra. É muito convívio. Esse aí, É muito convívio. Fica perto que esse aí contagia, né? Caramba. O Márcio forte demais. O jogo vai ser muito bom. Assim. E acho que assim, a mesma coisa. O Fluminense, apesar de jogar
em casa no primeiro jogo, o mando do Fluminense, tem que esticar ao máximo a decisão, né Fábio? Levar para o final de semana. Manter o jogo, manter a decisão em aberto, né, Pedro? Mas assim, a tendência é que seja um jogo equilibrado, né? A tendência é essa porque o Fluminense tem bons jogadores, o Mano sabe arrumar os times. Um grande treinador, grande treinador. Ainda mais para esses momentos, né? Exatamente. Grande treinador. O que coloca o Flamengo um pouco mais é... Eu respeito a trajetória. O 11 do Flamengo é melhor do que o 11 do Fluminense. Mas pelo time do Fluminense, eu não vejo que o Fluminense vai ficar muito não é defensivo, não. Na defensiva. Mas é um time muito vertical, né? Exatamente. Muito vertical, jogadores verticais, o Arias, o Ganso centralizado é um ritmo. O Arias centralizado é outro. Porque o Arias, assim, é quando o Fluminense é muito mais rápido. E aí ele acelera a movimentação e o Canóbio acelera junto. E aí o Cano é o cenário perfeito, né? Porque você tem o Arias acelerando, o Canóbio acelerando e o Cano só... Esse mexe no espaço. Esse mexe no espaço com muita inteligência. Exatamente. Né? Então é um jogo importante para o Felipe Luiz também, né? Entender a cabeça do Mano, entender as movimentações que o Mano vai propor para o confronto. Vai ser um jogo bem interessante. Não tem favorito. Flamengo. Quer falar alguma coisa, Fabinho? Não. Ou Ponte Preta, ou Corinthians, ou Fenerbahçe, ou Inter. Não, se você achar que com todo respeito ao Fluminense, mas se você achar, olhando para os times, se você imaginar que o Fluminense é favorito para ser campeão, não tem como. O Fluminense pode ser campeão, mas favorito ele não é. O favorito é o Flamengo. Vamos curtir um trecho do Sport Center. Voltamos para falar do Fla-Flu, 2 jogos para decidir o Campeonato Carioca de 2025. Já as informações do tricolor das Laranjeiras com o Cícero Melo. Mas vamos começar com o Flamengo. Bruno Henrique, que ausência, hein? As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo inicia pela 7ª vez consecutiva uma decisão de campeonato carioca. De 2019 para cá, o rubro-negro esteve em todas as finais por 5 vezes contra o Fluminense, adversário desta quarta-feira. O tricolor tem o mando de campo, mas não há vantagem desta vez para nenhum dos lados, apesar de o Flamengo ter sido o campeão da Taça Guanabara. Grande desfalque. Problema para o técnico Felipe Luiz é a baixa de Bruno Henrique. Sofreu uma lesão na coxa direita na semifinal contra o Vasco, no segundo jogo. Vitória de virada por 2-1 no Maracanã. Saiu no segundo tempo reclamando de algumas dores e aí foi constatada a lesão após exames de imagem. Luiz Araújo pode ser o seu substituto, entrou muito bem contra o Vasco, fez o gol da virada, tem entrado também muito bem, fez gol inclusive na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Juninho segue como outra possibilidade, recuperado de um edema, jogou alguns minutos contra o Vasco, contratação para o ataque nesta temporada. A outra contratação do ano, que ficou fora das semifinais contra o Vasco por controle de carga, Danilo, zagueiro, deve voltar à equipe, ele que é também convocado aí pela seleção brasileira de Dorival Júnior. Então o Flamengo se baseia muito aí nos seus jogadores. Alexandre é outra possibilidade na lateral esquerda, já recuperado, entrou contra o Vasco. Então o Flamengo vai forte, apesar da baixa de Bruno Henrique, para tentar o bicampeonato consecutivo carioca. Olá, fã de esporte. O Fluminense encerrou esta tarde treinando no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. O Fluminense é o mandante neste primeiro jogo da decisão. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. E o árbitro para o primeiro jogo será Yuri Elino Ferreira da Cruz. Técnico Mano Menezes vai retornar todos os jogadores que ele poupou no último jogo contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda. O lateral direito Guga, o lateral esquerdo Fuentes, o volante Martinelli e os atacantes Cano, que entrou no segundo tempo lá em Volta Redonda, e o uruguaio Canóbio. Mas a grande novidade do Fluminense será a volta como titular do zagueiro capitão da equipe Thiago Silva, depois de mais de um mês de ausência, se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo. Ele já retornou aí no jogo contra o Volta Redonda para ganhar ritmo de jogo, e o técnico Mano Menezes fala desse planejamento para a volta do seu capitão. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo.
por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer, então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Thiago Silva volta a disputar uma final de campeonato pelo Fluminense após 17 anos. A última foi a decisão da Libertadores da América de 2008 no Maracanã, em que o Fluminense foi vice-campeão perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador. O Thiago Silva, que nunca foi campeão carioca pelo Fluminense, disputou 3 competições, 3 campeonatos antes de ir jogar no futebol da Europa. 2006, 2007, 2008 e nunca tinha chegado a uma final. Agora tem essa oportunidade. Vai disputar uma final pela primeira vez e pode ser campeão carioca. O Fluminense que tenta o seu 34º título de campeão estadual, de campeão carioca. Obrigado, Cícero. Obrigado, Pedro. O Elton, coisa, né? O Thiago Silva voltando na hora certa, né? Jogou 75 minutos. Mas não vai dar peteleco igual ontem, não, hein? Dá cartão vermelho isso agora. Mas a liderança do Thiago Silva realmente é um momento ideal para ele estar voltando na decisão com essa missão difícil de vencer, sim, o favorito Flamengo, né, Elton? Edu, eu acho que, olhando para o que o Fluminense já apresentou nessa temporada, né, de evolução, deixa talvez o torcedor mais esperançoso, não só na final do estadual, mas para a sequência da temporada. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Eu acho que o Mano Menezes ele encontrou uma formação que dá equilíbrio à equipe. A entrada do Otávio melhorou demais o sistema de marcação, até da saída de bola da equipe. Faz o time ter variação. Ele pode jogar como único volante num 4-1-4-1. Já jogou com o Martinelli ao lado dele, né, num 4-2-3-1. A volta, as melhores contratações do Fluminense na temporada, Arias e Cano, a manutenção do Arias e o Cano voltando a marcar. O Fluminense encontrou um equilíbrio. Mas enfrenta um Flamengo talvez muito mais equilibrado. A gente já falou sobre isso. O Flamengo foi muito mais testado em grandes jogos desde o fim do ano passado com o Felipe Luiz, inclusive com uma final, né, a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, que é um time mais cascudo, talvez, nesse sentido. Parece até paradoxal, né? Pô, o time do Fluminense tão experiente, né? Tem jogadores tão experientes, campeões da Libertadores, os caras acostumados a vencer, mas como jogo coletivo, o amadurecimento do Flamengo é mais rápido do que o do Fluminense. A gente falava isso nos jogos contra o Vasco, né? Que o Vasco precisaria subir um pouco mais o seu patamar técnico, jogar um pouco mais para eliminar o Flamengo, porque o Fluminense era favorito contra o Volta Redonda e mostrou esse favoritismo em meio tempo, né, desse confronto. Né? No primeiro tempo do primeiro jogo já decidiu praticamente a parada. Então, o Flamengo ele também foi testado, talvez, contra um adversário mais forte que o Fluminense. Foi testado na semifinal. Mas são 180 minutos, o Mano Menezes ele sabe lidar muito bem com esse tipo de situação. Talvez o Fluminense tenha que jogar de uma forma diferente da que jogou nos últimos jogos, dando 8, dando 4, né, goleando. Não vai ser esse Fluminense que a gente vai ver contra o Flamengo. Talvez adote uma postura um pouco mais precavida, mas tem condições de jogar. Eu acho que é um time que começa a se testar agora contra adversários da primeira prateleira do futebol brasileiro. E esse jogo é para o Fluminense pensar também não só no título estadual, mas também para a sequência da temporada e para o Mundial de Clubes também. Porque para o Flamengo não é que seja mais uma final. É um time que está pronto para disputar a decisão. Sabe que do outro lado tem um grande adversário, um adversário histórico, um adversário que inclusive tem sido pedra no sapato do Flamengo nas últimas temporadas. Mas é um time que talvez esteja mais pronto para esse tipo de situação. Mas não consigo cravar um favoritismo absoluto do Flamengo, apesar de achar que se a gente colocar em percentual, seria 60-40. O que já aproxima o Fluminense do Flamengo, porque se fosse há semanas atrás, Edu, seria um 70-30 ou mais. Né? Mas eu acho que o Fluminense tem evoluído, subido escadas importantes para encontrar esse equilíbrio em 2025. Exatamente. Durante o campeonato, o Fluminense foi engrossando o caldo da receita, né? Foi melhorando. Aí a dupla Cano, Canóbio, mais Arias, realmente um time em evolução que dá esperança para o torcedor tricolor.
Do outro lado, o Flamengo, a dúvida é quem substitui o Bruno Henrique, um cara que faz muita falta. Acho que Juninho corre por fora, tendência é que seja mesmo o Luiz Araújo, Elton. O Juninho teve problema de lesão logo quando chegou. O Luiz Araújo muitas vezes foi usado um pouco mais por dentro. A gente tem observado muito o Gonzalo Plata sair um pouco da ponta para o meio e muitas vezes flutuar como um segundo atacante. O Felipe Luiz pode pensar em deixar 2 atacantes móveis jogando um pouco mais por dentro, isso é uma possibilidade também. O Fluminense não vai subir em linha de marcação, então o Flamengo vai ter que ter paciência para rodar essa bola. Raramente a gente vai ver o Fluminense jogar no campo do Flamengo com seus zagueiros, porque é oferecer contra-ataque, jogo rápido, justamente para caras que têm essa característica. Então o Bruno Henrique, que faz o misto dos dois, vai fazer falta, Edu, porque é um cara que ataca a profundidade, é ponta de origem, né? E tem jogado como um atacante na ausência de uma referência, e eu acho que vai se tornar a referência do Flamengo, mesmo com o Pedro voltando a ficar à disposição, né, quando retornar de lesão. É um jogador que pode atuar ali por dentro também, né, junto com o Pedro, mas vai fazer muita falta. Imagino um ataque diferente, né, um ataque mais móvel, como você falou, um dos pontas fazendo essa função de atacante central. Explica para o torcedor o que muda no futebol do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, o que muda no Flamengo a entrada do Luiz? Luiz Araújo é um jogador de 1 contra 1, né, um jogador de atacar a profundidade também, ou seja, quando o adversário está com suas linhas altas, ele é um cara de contra-ataque, né, de campo aberto para tentar chegar na área. O Bruno Henrique é muito bom no jogo aéreo. Quantos gols o Bruno Henrique não fez nessa dupla com o Gabigol, né? Cruzamento de Gabigol, gol de cabeça do Bruno Henrique. É um cara que sabe também trazer da ponta para dentro para finalizar. É mais finalizador, né? Um cara mais decisivo. Eu acho que é um cara até mais... do ponto de vista do famoso trash talking, né? Daquela conversa ali, daquela provocação, é um cara talvez que ele inflama mais o jogo, mas tecnicamente falando, são 2 jogadores diferentes. Eu acho que o Luiz Araújo não é um atacante, não é um centroavante, não é um jogador de área, é um jogador de movimentação. Acho que o Flamengo vai jogar dessa forma, não tendo uma referência que a gente pode chamar, né, nessa temporada de referência como o Bruno Henrique. Bom, nessa quarta-feira a gente chega com o Sport Center já sabendo o resultado, então, do primeiro Fla-Flu. Então, nação, Luiz Araújo deve ganhar a vaga do Bruno Henrique contra o Fluminense. Recuperado, Alexandre também tende a se titular nesta quarta-feira. O Flamengo encerrou na tarde desta terça-feira a preparação para enfrentar o Fluminense 9h30 da noite desta quarta-feira, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O técnico só vai definir o time nesta quarta, horas antes do clássico, mas a tendência é que Luiz Araújo seja o substituto do Bruno Henrique. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, o Alexandre, o Pulgar, o De La Cruz, mas o De La Cruz pode ser banco também, está no controle de carga, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. E aí, nação, se curtiu o vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo do Mengão. Comenta aí, o que você achou desses recortes do Resenha, Sport Center, da ESPN.